Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vossa vida, família, todas as vossas atividades estejam debaixo da poderosa mão de Deus. A Ele nós agradecemos por esse nosso novo encontro. Vamos nos assentar e vamos pensar sobre o tema da Palavra de Deus, com base na Palavra de Deus, que estaremos abordando agora nessa nossa reflexão, mas que será objeto das nossas conversas, em nossas rodas de estudo, no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 28 de outubro de 2023. Vocês são todos bem-vindos e eu fico feliz por poder falar com todos vocês. Nesta oportunidade, nós vamos estar encerrando esta sequência de reflexões que temos feito nesses últimos sábados, abordando esse assunto que nos diz respeito e que tão de perto nós conhecemos. Numa palavra bem popular, poderíamos dizer que é um assunto que nós conhecemos na própria pele. Nós experimentamos isso desde a nossa infância, da mais remota lembrança que temos sobre a nossa vida. Nós lembramos que temos passado por esta experiência, a experiência do sofrimento. Mas nós vamos concluir essas nossas reflexões dizendo hoje, ou pensando hoje, que o sofrimento terá fim. A gente poderia dizer que o sofrimento tem prazo de validade. Ele teve um momento em que ele nasceu no seio da sociedade, e nós sabemos que o sofrimento nasceu pela transgressão do ser humano, do pecado dos nossos antigos pais. Mas hoje nós vamos pensar sobre o fato de que o sofrimento, ele vai chegar um momento que ele vai ser extinto, porque também será extinto o seu autor, aquele que deu causa a toda dor, angústia e sofrimento pelos quais passamos. E a minha oração é que nós possamos crer nisso, viver na esperança de que Deus tem preparado para nós coisas melhores. E a gente pode dizer que Deus, como já vimos, não é o responsável pelo sofrimento. Não foi Ele quem criou a dor, quem criou a angústia, quem criou os pesares. Mas apesar de não ser Ele o Criador daquilo que nos alcança e nos atinge como coisas más, Ele promete restaurar-nos para a vida que Ele planejou para nós. Uma vida sem dor, sem sofrimentos, uma vida de alegria, uma vida de certezas. E essa é a promessa da sua palavra, e nós vamos nos atentar para isso. O nosso texto base, Mateus capítulo 24, o verso 14, em que ele vai dizer assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos
pegar dessa palavra de Jesus, essa expressão que conclui o verso 14 do capítulo 24 de Mateus. Então virá o fim. Notemos que Jesus fala de fim. O fim de todo o sistema de vida que nós experimentamos hoje. O fim de tudo quanto nós conhecemos hoje sobre a realidade da vida e mesmo aquilo que nós não conhecemos. O fim de toda lágrima, de toda dor, de toda angústia. O fim desse sistema debaixo do qual hoje nós vivemos. E, naturalmente, está dentro dessa expressão de Jesus que fala sobre o fim que virá, o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, o desenlace, tudo aquilo que nos perturba está dentro dessa cesta muito grande que Jesus denomina, que ele fala sobre o fim. O fim virá. E nós podemos dizer aqui com toda certeza e para nos despertar e manter viva em nós a certeza, a forma como nós vivemos, as agruras pelas quais passamos. Não foi para isso que nós fomos criados. Deus não nos quer dessa maneira na eternidade. Deus há de renovar todas as coisas. Mas na introdução do nosso roteiro, a gente vai apontar aí que, em se tratando das coisas desta vida, nada é permanente. Nem a própria vida o é. Nascemos numa determinada data ali atrás. E daqui a pouco, logo ali à frente, nós vamos encontrar a data em que a vida que iniciou há pouco vai se encerrar ali. A própria vida é transitória, portanto. E nesta vida, durante o tempo desta vida, as coisas boas acontecem muitas coisas boas. Cada um de nós, a despeito de toda a dor e de todas as angústias que nos cercam, se fôssemos testemunhar, nós temos momentos e lembranças boas de coisas boas que nos aconteceram. Há alegria para ser lembrada. Há momentos bons para ser lembrados. Mas esses momentos bons, essas coisas boas que acontecem, elas logo vão embora. Mas as coisas ruins também acontecem. E graças a Deus que igualmente o que acontece com as coisas boas que vão embora, as coisas ruins também vão embora. Mas essa sazonalidade, ora bom, ora ruim, ela tem um tempo para permanecer assim, essa instabilidade. Tem um tempo para se encerrar. Quando estamos muito alegres, às vezes dentro de um próprio momento de prazer e alegria e contentamento, a gente pensa que é possível que alguma coisa de ruim, algo de ruim poderá nos acontecer logo ali na frente. Mas a esperança que nós temos é que haverá um momento em que tudo que é mal e desagradável serão destruídos. E até mesmo o que acontece com a natureza, aquilo que está à nossa volta, tudo, absolutamente tudo que é mal serão eliminados. E mais, o próprio autor e responsável por todas as tragédias experimentadas em nossa vivência, aquele que é o mentor, aquele que é o idealizador de toda mentira, que nos leva ao engano, à dor e ao sofrimento, juntamente com todos os que se oferecem como seus instrumentos na execução de toda maldade, também terão interrompida para sempre sua trajetória de maldade.
Essa é uma palavra que nós vivemos dentro da esperança que o Evangelho nos traz. Depois dessa ocorrência de extermínio, nunca jamais se ouvirá sobre dor, velhice, corrupção, morte, tragédias, tristezas, discórdia, desenlaces ou angústia. A palavra de Deus nos traz uma mensagem que é tão alvissareira, é tão bonita, é tão perfeita. As coisas que nos esperam são tão perfeitas que a nossa mente até, eu não diria duvida, mas a nossa mente não alcança a compreender. Nós estamos tão formatados, tão acostumados ao mal, à tristeza, que fica até difícil acreditar que isso vai passar. Definitivamente vai passar. No Apocalipse, capítulo 21, versos 1 ao 5, está escrito assim, e aqui nós estamos no capítulo final da Bíblia, e vamos recordar antes da leitura: o Deus que criou lá em Gênesis capítulo 1, perfeitas todas as coisas, é o Deus que promete restaurar aquilo que, pela ação do mal, do pecado humano, iludido como foi pelo adversário, que é Satanás, o diabo, aquilo foi arruinado. Deus promete restaurar, e Ele promete restaurar nestes termos. No capítulo 21, e viu um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu não é um outro planeta, mas ele está falando aqui, a gente vai ver ao longo da leitura, é o novo no sentido de ter sido restaurado aquilo que foi criado. Porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Veja só para a gente entender o texto bíblico. Detalhes à parte sobre a promessa, mas para a gente entender a linguagem da palavra. E a linguagem da palavra, repito, não está dizendo que o mar vai desaparecer, não vai ter mais mares. O mar faz parte da criação de Deus. Deus separou a parte, criou depois, separou a parte aquosa da parte terra, da parte firme na terra, e formou a terra seca. Então, o mar, com esse turbilhão de perigos que ele oferece, ele não vai estar mais ali para oferecer perigo algum para alguém. E João vai escrever: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada ou adereçada, como uma esposa preparada, devidamente também enfeitada para o seu marido. Ele fala da cidade, ele está dizendo de um lugar em que pessoas devidamente vestidas, perfeitamente, de forma perfeita, apresentável. Então, ele viu esse povo. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com as pessoas. Então a cidade, a beleza da cidade não estava só na cidade, na construção, mas nas pessoas que estavam lá. E ouviu uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles, o povo, serão o povo de Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí a promessa do verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E na visão, João ouviu uma ordem. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E falou direto a João: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa é a promessa que nós temos. Haverá um momento em que todas as coisas serão restauradas e o sofrimento será definitivamente aniquilado.
Na reflexão, a gente põe-se a pensar sobre o fato de alguém poder dizer sim, todo e qualquer tipo de sofrimento vai acabar. Mas isso é uma promessa que vai acontecer lá no futuro, muito lá na frente. E coisas do futuro não nos beneficiam agora, durante o tempo da nossa vida. E assim sendo, o que é que a Bíblia nos ensina, nos aponta, enquanto nós não temos o sofrimento terminado, o que é que a Bíblia nos apresenta como alternativa para o agora? Enquanto a gente está vivendo em meio ao sofrimento que nos atinge a nossa família, nossos parentes, amigos e até pessoas não gratas, pessoas conhecidas e tantas outras estranhas a nós, o que é que a Bíblia nos apresenta para a gente viver agora? Há alguma orientação para seguirmos e para podermos colocar na nossa vida como um refrigério, uma esperança e uma certeza já para esta vida? O apóstolo Pedro dá umas pistas para a gente. Primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, o apóstolo vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E ele diz mais, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então é esperar em Deus. Ele cuida de cada um de nós e Ele vai cuidando, e um dos cuidados de Deus é nos deixar a certeza de que o nosso sofrimento vai acabar. Isso é que deve nortear a nossa vida. Na sequência 1 do que já somos informados, o fim do sofrimento ainda é apenas uma promessa. Isso é verdade, mas enquanto esse fim não chega, as pessoas buscam alternativas para se livrarem o quanto podem das angústias que as cercam. Essa busca acaba, geralmente, levando pessoas a experimentarem o sofrimento de uma maneira ainda mais funda. O que o ser humano busca é livrar-se do sofrimento. E a gente busca alternativas. Mas essas alternativas que a gente busca para se livrar do sofrimento, essas nossas procuras acabam, por muitas vezes, nos levar para sofrimentos mais fundos, mais drásticos para a vida. E a gente sabe que ao nosso redor, tantas famílias, tantas pessoas destruídas por causa de vícios, por causa da ingestão de drogas. E você e eu conhece alguém arruinado, totalmente arruinado, famílias totalmente arruinadas por causa dos vícios, por causa das drogas. E por que as pessoas buscam isso? No vício, no álcool, nas drogas de um modo geral, as pessoas buscam aliviar o seu sofrimento. E acabam, nessa busca, entrando numa situação de maior sofrimento ainda. Outros se envolvem com a promiscuidade, o adultério e abusos de toda sorte, envolvendo os seus próprios corpos. E ainda tantos mais se envolvem em crimes na busca por conseguir maior quantidade de dinheiro e etc. Vejam, isso são alternativas que as pessoas buscam para mitigar o sofrimento, para ter a sensação de prazer presente, constante, para ter maior quantidade de bens, de dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor a pessoa vai viver. E essa busca fora de Deus, essa busca de alívio do sofrimento através das coisas, e acabam se enroscando por coisas piores. Porque qualquer dessas alternativas jamais levará as pessoas ao encontro do fim dos seus sofrimentos. Pelo contrário, além delas mergulharem no sofrimento com maior intensidade, elas ainda acrescentam, intensificam o sofrimento
para as pessoas que estão ao seu redor, não é? O poeta, quando escreve o Salmo de número 32, no verso 10, ele vai dizer assim: o ímpio tem muitas dores. Veja só, por que tem dores? Porque além da dor natural, pela própria natureza pecaminosa que nós carregamos, o ímpio ainda na busca de alternativas para se livrar desse sofrimento, ele acaba mergulhando em dores maiores. E outra parte dessa frase do Salmo 32, verso 10, diz assim: mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. É isso, é bom ter esperança. A misericórdia de Deus nos faz com que o nosso sofrimento seja compreendido, e nós não vamos buscar alternativas a não ser Deus. A única alternativa que nós temos está em nos aproximar de Deus, porque é Ele que promete nos tirar desta vida de total sofrimento. Veja só, alguém pode perguntar para você, e talvez você mesmo pode perguntar: mas é promessa, Deus está prometendo, e eu não vou crer, porque isso está tanto tempo assim. Veja só, eu e você, preste atenção, nós não temos alternativas. O que Deus nos oferece é a única alternativa que nós temos para nos livrar desse pesadelo de sofrimento que nós vivemos. Veja, nenhum dos homens, por mais estudioso, dedicado, por mais pesquisador, inquiridor que seja, nenhum ser humano encontrou alternativa definitiva, ou mesmo paliativa, para nos livrar do sofrimento. Nenhum homem, nenhuma pesquisa, nada que o mundo oferece, vindo dos próprios homens, dos próprios seres criados ou da própria natureza, nada nos fornece segurança para a gente saber que esse é o caminho para a gente se livrar do mal, do pecado, da dor, do sofrimento. Então, por que não crer em Deus? É a alternativa que nós temos. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas perfeitas, e porque Ele criou e olhou e diz: está tudo muito bom. O pecado arruinou, a transgressão humana arruinou, mas Deus promete: vou restaurar. Então, por que não cremos? Por que não esperarmos por isso? Não temos nada a perder, certamente só temos a ganhar. Na reflexão 2, a gente vai pensar quantas pessoas há que vivem inconformadas com o sofrimento humano. Nós já abordamos isso de alguma forma em outro momento passado. A primeira reação que adotam muitas pessoas ao sofrer é atribuir a Deus toda a culpa e acusa Deus de nada fazer para evitar tantas tragédias. Essas pessoas ignoram que, por uma, Deus não tem qualquer responsabilidade pela presença do sofrimento humano. E por outra, mesmo não sendo Deus o responsável pelo mal, Ele assume o compromisso com todos nós. Ele vai destruir todo o mal. Pedro escreve assim na sua segunda carta, mas capítulo 3, a partir do verso 8: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, não se preocupe com o tempo. O tempo dá conta de si mesmo. E não vamos nos desesperar porque demora o final de todas as coisas. Vamos confiar em Deus, porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Aliás, longânimo para convosco. Pedro está falando para os irmãos, para nós, dizendo que Deus é longânimo para nós, para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos possam se arrepender daquilo que fez de maldade. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É melhor confiar no Senhor. Repito aqui,
Não temos alternativa, nós não temos escolha. Bom, nós temos essa e essa alternativas. Por qual eu vou optar? Qual que eu vou escolher? Não. Deus é a única alternativa que nós temos. O sofrimento, na sequência 2, a gente vai lembrar que tem seu destaque principal na vida humana. Mas todo mundo animal, toda a natureza também se ressentem da mesma causa que angustia as pessoas. O sofrimento é geral, mas para esses também que não são humanos, a natureza em geral, eles também serão beneficiados pela promessa do Senhor de restaurar todas as coisas. Isaías capítulo 24 vai dizer assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Veja só, a nossa transgressão arruinou toda a criação, toda, de maneira que a terra e tudo que ela produz acaba sendo vítima do mesmo sofrimento. Os animais também. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Repito a leitura. Porquanto esses moradores transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Esta é a causa do sofrimento, a transgressão, o pecado, a impiedade dos homens. A maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Veja só, poucas pessoas restarão para a eternidade, porque poucas são as pessoas que acreditam na promessa da restauração que Deus fará. Poucas pessoas descansam na palavra do Senhor, e que nós possamos viver como quem espera na palavra do Senhor, porque afinal de contas, na reflexão 3, para concluir, a intensidade do sofrimento e a angústia por ela produzida, ela não deve encobrir de nós a visão que nós temos da promessa do eterno Criador, que aponta o fim de todo o sofrimento. E melhor ainda, ele aponta para a renovação de todas as coisas, a restauração e restituição a toda a criação de tudo o que foi perdido. E nós vamos concluir essas reflexões com o verso 5 do capítulo 21 do Apocalipse, que vai dizer: e o que estava sentado sobre o trono disse, isso é João escrevendo, ele estava tendo uma visão, e alguém assentado sobre o trono, e esse alguém assentado sobre o trono disse para João: João, eis que eu faço novas todas as coisas. Escreva isso que eu estou dizendo, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que o Senhor nos conceda a graça de não perder a esperança e que, depois de tudo, nós possamos estar lá, compondo a multidão que vai estar habitando na cidade santa, Nova Jerusalém, que descerá do céu, muito bem ornamentada, povoada com os santos, que virão para esta terra restaurada. Aqui mesmo nós vamos viver, porque foi aqui que Deus nos criou e foi para viver aqui que Ele nos fez. Que Ele possa nos abençoar com esta certeza de que tudo se fará novo e aqui nós viveremos para sempre, livre em definitivo de toda dor, toda angústia, todo sofrimento e tudo aquilo que nos causa desprazer. A bênção do Senhor nos faça crer e esperar nisso. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.